Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia, Dr. Gerson Mourão. Curta os nossos vídeos no YouTube e também siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e vocês terão novos vídeos. Eu gostaria de parabenizar o programa do Edson, 40 anos que o Edson está aí em campo a serviço da população amazonense. E por que eu digo a serviço da população amazonense? Porque desde quando eu conheci o Edson, a função do programa dele era voltado fundamentalmente para a saúde pública, era para informar a população daquilo que ela tem direito e daquilo que ela precisa exigir para ela poder ter saúde. Então foi esse o contexto em que eu sempre vi o Edson trabalhando. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E muito bom tudo para você da nossa TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. Então, um maior prazer em receber a sua audiência, porque é ela que nos completa, é ela que faz com que este programa sobreviva. E lá se foram já há 40 anos, levando informações para vocês, trazendo profissionais do porte, do quilate, como o Dr. Gerson Mourão, que é ginecologista, um mastologista respeitável, aliás, o único no norte com titularidade da Academia Brasileira de Mastologia. Dr. Gerson Mourão, presidente também da Fundação SECOM, que, aliás, fazendo um trabalho que eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa ajudando, beneficiando aqueles menos privilegiados. Porque, gente, eu já estive desse lado e eu sei o quanto é difícil para você que precisa bater a uma porta e essa porta não se abrir. Vocês não têm ideia do que é você estar com fome, bater numa porta, pedir um prato de comida e a pessoa dizer, você é vagabundo, vai trabalhar. Então, o ser humano precisa disso aí. O ser humano está precisando de mais humanidade, de ser mais humano, de ser mais gente. E falando de humanidade, de gente também, a gente agradece a direção do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery, aliás, na Vila Municipal, né? E tem o seu delivery para o almoço e jantar, 985 30 6635. Então aqui você tem os prazeres da carne, você tem uma costela no fogo de chão, você tem um cupim também no fogo de chão, mas se você preferir, você pode usar o delivery aqui, almoço e jantar, e rapidão a sua comida vai chegar quentinha e saborosa, que esse é o legado da casa, é fazer bem para fazer sempre. Hoje, como eu já falei, já citei, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gerson Mourão, que tem o seu consultório no centro e a linha direta com o Dr. Gerson, 99981-8994. Doutor, a gente falou, a princípio, no início, já da titularidade. Isso aí trouxe algum benefício para o senhor como médico? Essa titularidade? Não, Edson, benefício econômico não. Mas assim, é algo que eu me senti muito honrado, primeiro por ter sido um convite da Academia Brasileira. E o único no Norte, né? Exatamente, E eu ter sido o único do Norte. Agora, a grande vantagem que tem dentro da Academia é que todo mês nós temos um debate. Se você tiver que fazer um movimento, você tem um peso dessa academia por trás. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a mobilização sobre a mamografia para as mulheres do SUS ser igual à das mulheres da clínica privada, esse movimento, quando eu iniciei, a academia toda estava por trás me apoiando. E a partir daí também a Sociedade Brasileira de Mastologia. Então essa é a importância. E o senhor recebe alguma
Alguma informação da área médica, da sua área, dentro da sua especialidade? Ah, sem dúvida. Todo mês sempre tem um debate, ou a cada 40 dias tem um debate muito bem atualizado. Por exemplo, a última vez se conversou muito sobre inteligência artificial, né? Então são essas coisas. Tem sempre um debate, tem sempre uma coisa nova. E nesse debate discutida. sempre tem uma pessoa bem orientada Bem para orientada passar, né? que comanda, um colega que foi para um congresso, traz algumas informações para nós discutir. É assim que ela funciona. E isso dá para absorver sendo médico e não um técnico? Sem dúvida que dá. Falar nisso, eu até coloquei no meu Instagram recentemente uma situação de uma pessoa que comentou com outro médico a coisa assim. Que ele levou o pai ao médico, ao oftalmo, e o cara nem sequer olhou nos olhos, olha a expressão, nem sequer olhou nos olhos deles, né? Então, aí essa médica, essa pessoa diz o seguinte, que o grande avanço da medicina não exclui a relação médico-paciente. Então, tão esquecida nos nossos dias que é isso que a gente tenta resgatar. E é isso, Edson, que nós, dentro da Fundação SECOM, procuramos fazer uma medicina seguindo aquilo que o SUS designa, que é uma medicina humanizada. Gente, se eu soubesse quanto isso aí nos enche de orgulho, em saber que a gente tem uma fundação aqui no nosso estado, que é referência para o Brasil, eu já sei disso, mas que luta com dificuldades, que luta com brigas internas, que luta com desavenças, e na maioria das vezes, muitas pessoas, ao invés de contribuir para que essa coisa cresça e ele cresça junto, ele faz diferente. Ele vai tentar mutilar a coisa, ele vai tentar fazer com que as coisas dificultem. Por quê? Para tirar proveito da situação. Isso aí tem muito na vida pública e a gente sabe que existe e às vezes não tem como combater. Eu penso que o SECOM houve uma mudança radical dentro do seu corpo de profissionais e de funcionários também, né? Sem dúvida. Nós conseguimos selecionar um grupo de ponta, eu diria assim, para assumir a direção e assumir pontos estratégicos dentro da Fundação SECOM. Eu acho que o sucesso todo de fazer essa roda girar foram todos eles. Mas também, se não uma tem... Uma andorinha só não faz verão. E se não tem um comandante no timão, também a coisa não vai. Porque eu sei do respeito que o senhor tem dentro da classe, por ser uma pessoa honesta, simples, sincero e coerente. Isso acho que é a trilogia melhor que possa existir. Como o senhor se bonicia? Não sei. Mas a gente sabe que o ser humano não é dotado de tudo, de todo o conhecimento, de todas as áreas que precisa. E numa administração pública não é uma administração comum. As coisas acontecem de maneiras bem diferentes, como se fosse na privada, né? Sem dúvida. E uma coisa, Edson, o Sistema Único de Saúde é um sistema que é único mesmo. Por quê? Porque eu estou até brincando com essa palavra único. Porque, assim, imagine o que é ele atender 85% da população brasileira. Olha o significado do que representa o SUS para nós. Para você ter uma ideia, nenhum país no mundo com mais de 12 milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes, melhor dizendo, tiveram a ousadia de criar um SUS. Pois é, eu imagino quantos milhões de reais que não são circulados dentro dessa operação, porque hoje a gente tem feito que justiça seja feita, a gente não está para tirar pedra, mas também a gente está para enaltecer, porque hoje a central de medicamento tem facilitado muito a vida das pessoas menos favorecidas, mas que também os bens favorecidos estão lá mamando na chupeta. Porque hoje a gente tem uma gama de medicação que são de uso contínuo e que na maioria das vezes você não pode comprar, porque o preço é exorbitante. E os laboratórios e as empresas não têm interesse em cair esses valores para que a pessoa possa ter acesso. Muito pelo contrário, cada vez mais nós acabamos de ter um aumento do remédio. Quem ganha salário mínimo, gente, como é que faz
Aí diz, Deus ajuda, Deus dá um jeito. Não sei até quando. Será que Deus não está tão ocupado assim, pai? Porque hoje está cada vez mais difícil ficar vivo. E isso a gente tem que fazer alguma coisa. A nossa parcela é pequena, mas tenha certeza de uma coisa. Ela é pura e sincera. E quando eu falo de pureza e de sinceridade, eu queria falar também sobre o Sepicolo. Edson, mas antes da gente falar sobre... sempre tem um negócio, você me traz uma coisa para eu tentar mostrar... Não, mas isso é bom. Por isso que é bom a nossa conversa, sempre foi bom, por isso. É assim, nós temos que analisar algumas coisas no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, quando ele foi criado em 1988, nós demos um salto na qualidade de vida da população, no sentido de que hoje a população envelhece graças ao quê? A algo que não foi oferecido em canto nenhum de graça, que foram as vacinas. As crianças morriam cedo. E por falar nisso, tem a história da poliomielite, que as crianças ficavam... A história da gotinha, né? Aquela história é uma das histórias mais lindas que eu já posso ter escutado a respeito da medicina. Por quê? Porque o cara que descobriu aquilo, o médico, ele poderia ter ficado trilionário, cara, com essa vacina. Sabe o que ele fez? Ele doou às crianças do mundo. Tá vendo que bonito? Tá entendendo? Então, assim, quando a gente olha para o SUS, nós temos que olhar com esse outro olhar também, de que ele foi o agente modificador da vida do povo brasileiro. Então, por exemplo, as pessoas morriam de pressão alta, morriam de diabetes, porque eles não tinham acesso a esses medicamentos. É bem verdade que as pessoas que têm acesso ao SUS. Por quê? Porque o SUS traz uma regra que é para todos. Então, tanto faz ser o rico como o pobre, ele entra no SECOM como ele entra em qualquer canto. Tá vendo? Mas, ao invés de você atirar pedra no SUS, vamos enaltecer, vamos valorizar os médicos que lá atendem, que tiram, às vezes, o seu tempo de consultório, que uma consulta está na média de R$1.000, 800, aí, menos de 800 eu não sei, só o Dr. Gerson mesmo. Mas o resto é 900, é 1.000, é 1.000 e pouco. Então, eu tive prova disso agora. Eu tive que fazer uma injeção intraocular para ver se contém a mácula. Eu nunca consigo falar essa palavra, a mácula. Poxa, pelo particular eu não tive condições de fazer, porque me custava R$5.000. E eu fiz pelo SUS. E estou aqui tratando ainda, vou tomar mais 2 injeções ainda. Mas é isso, então... O Edson está falando em valores, então vamos voltar para o SUS de novo. Hoje, eu vou fazer uma comparação. Uma coisa é operar uma vesícula, uma coisa é operar um apêndice, agora outra coisa é operar um câncer. Operar câncer particular não é para todo mundo, não. É caro, é muito caro. Agora, então, já que a gente está mexendo na panela, vamos mexer melhor. Por que é tão caro, doutor? É o produto que está sendo utilizado? É a especialidade do especialista? Ou é o sistema como um todo que é caro? Não, na verdade existe mais ou menos uma tabela em que você usa por especialidades. E você segue mais ou menos aquela tabela. Entendeu? É uma coisa pré-determinada para todos. Exatamente. A variação é muito pouca, né? Exatamente. Então, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida falando do Sepicolo, tão sonhado centro de recuperação, centro de prevenção. Voltamos já.